Lição 8. Jesus viveu a experiência humana. Texto áureo. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, verso 23. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Leitura diária. Segunda, Mateus 4, versos 23 ao 25. Jesus caminhava por toda a Galiléia, pregando, ensinando e curando enfermos. Terça, Marcos 6, versos 2 e 3. Jesus e sua família eram conhecidos na cidade onde viviam. Quarta, Lucas 4, verso 16. A participação de Jesus no culto nas sinagogas. Quinta, Lucas 5, versos 27 ao 30. Jesus tinha vida social como qualquer pessoa de sua época. Sexta, João 2, versos 1 e 2. Jesus participou de um casamento em Caná da Galileia, uma celebração comum da época. Sábado, João 4, versos 7 ao 10. Jesus procurava interagir com as pessoas. Leitura bíblica em classe, João 1, versos 43 ao 51, Mateus 26, versos 37, 38 e 42. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo segunda vez, orou, dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Comentário, introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Tópico 1. A experiência humana no ministério de Jesus. Ponto 1. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. A. Os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras, Mateus 15, 3 e 6, e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus, Mateus 22, 15. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo, Atos 26, 5, Gálatas 1, 14, Filipenses 3, 5. B. Os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, 1 Reis 2,35, até antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, Atos 5,17,
Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, Atos 23:8, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e matarem a Jesus. C. Os Herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e, assim, livrar-se dele. Marcos 3:6. Marcos 3:6. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Mateus 22:16, Marcos 12:13. Ponto 2. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos como Filipe, André, Pedro e Natanael aconteceu num ambiente entre amigos. João 1, 43-46. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Mateus 26:37, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galiléia, Marcos 1, 19 e 20. E marido de Salomé, Mateus 27:56, Marcos 15:40. Irmã de Maria, mãe de Jesus, João 19:25. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria, Lucas 2, 40-52. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, Mateus 9, 10, 11, fariseus e a mulher pecadora, Lucas 7, 37-39, e a mulher samaritana, João 4, 9-15. Ponto 3. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê, Lucas 2, 6-7. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Hebreus 13:12, Lucas 19:41, Mateus 26:37. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Mateus 8:24, João 4:6, 19:28. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. 1 Coríntios 15, 3-4. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Lucas 4:1, 14, 5:16, 6:12. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. João 8:46, Hebreus 4:15. Tópico 2. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Ponto 1. Apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, a psique, alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo, João 1:14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Ponto 2. Reação da Igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, Lucas 24, 36-40, João 2, 21, Hebreus 10, 10, e também da alma e do espírito, Mateus 26, 38, Lucas 23, 46. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa, Hebreus 2, 14, 17, nova tradução linguagem de hoje. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem, 1 Timóteo 2, 5.
O apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio da Calcedônia em 451. Ponto 3. Monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade e desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo, Marcos 14:36. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Lucas 5:20-22. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Tópico 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Ponto 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou, durante sua vida terrena, 3 países: Egito, Mateus 2:14-15, Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia e os Mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas, 1 Timóteo 4:7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Mateus 13, 55-57, João 7:15, 27, 41 e 42. Ponto 2. Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, Lucas 4, 22-24, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Amém.